Então vejam, estimados irmãos, o grande privilégio que todos nós tivemos, principalmente de sermos guiados por 44 anos nesta terra, pelo um grande profeta de Deus, o nosso querido Primaz, que cumpriu nesta terra um ministério glorioso, cuidando e zelando deste povo apostólico, o rebanho do Consolador. Então vejam que todos nós apostólicos devemos valorizar e reconhecer tudo o que Ele fez por nós e que continua a fazer hoje, nesses tempos presentes, em espírito e verdade, porque Ele cumpriu esta missão importantíssima na terra e hoje se encontra lado a lado da Santa Vó Rosa, ajudando a ela no governo desta igreja, abençoando todos os contritos e sinceros e fiéis apostólicos, que lutam e têm lutado constantemente para viver de conformidade à sua vontade, obedecendo todos os ensinos, toda a nossa disciplina e também a nossa doutrina, sabendo que devemos, então, através deste grande privilégio, sermos um povo diferente, não querendo ser mais do que ninguém, mas um povo que realmente sejam dos céus e que possa provar através de sua vida que realmente pertence a uma igreja que é dos céus e que nela está todo o poder do nosso Pai, representado na vida, ou seja, no ministério glorioso da Santa Vó Rosa e do nosso querido Primaz, que Jesus formou nesta terra, com o objetivo de dar continuidade à sua obra salvadora. Então vejam, estimados irmãos, através destes ensinos, o quanto devemos ser gratos e lutar constantemente para sermos obedientes, nunca esquecendo principalmente do voto que fizemos no nosso batismo, de sermos verdadeiros filhos de Deus, de obedecer a nossa doutrina e disciplina. Sei que todos são conhecedores e sabem muito bem, e conhecem muito bem a disciplina, a doutrina de nossa igreja. Mas, irmãos, eu esclareço o seguinte, que somente dizer, eu conheço, eu sei muito bem a vontade de Jesus e da Santa Vó Rosa, mas se não praticar em sua vida, de nada aproveitará, porque nós temos que dar prova do que somos. Se eu disser, eu sou um apostólico, eu tenho que dar prova perante a sociedade, perante as pessoas que me rodeiam, para que realmente eu possa provar. Eu tenho que estar de conformidade aos ensinos desta igreja. Porque vejam, irmãos, que nós não imaginamos quantas pessoas que nos observam, principalmente o nosso proceder, não somente aqui na igreja, como lá fora, na escola, no trabalho, aonde quer que estamos, sem perceber nós estamos sendo vigiados por pessoas que tanto almejam também gozar de maravilhas em sua vida, porque veio e ouvem falar através do programa A Hora Milagrosa, como também pela internet, que nesta igreja tem uma santa de grande poder e também tem um pastor que recebeu de Jesus tão importante missão para ajudar este Consolador a levar este povo para Deus e dar a eles então todo o amparo e toda a proteção para que vençam neste mundo de pecado. E eles passam a se interessar, mas nunca eles têm a coragem de vir diretamente nos visitar. Então é por isso que eles passam a observar a vida de um apostólico, porque ele quer ver se comprova aquilo que está sendo pregado através do programa A Hora Milagrosa. Então vejam a nossa responsabilidade perante Deus e também a sociedade,
Porque vejam, irmãos, que se nós falharmos no nosso dever, então nós iremos prejudicar o crescimento de nossa igreja. Porque aquela pessoa, vendo então aquelas falhas, então ele irá ficar escandalizado. E é por isso que muitas pessoas não creem mais em nada, em religião alguma. Para eles tudo é comércio, tudo é igual. E nós precisamos mostrar essa diferença. Mas temos que ser humildes e sinceros, não querendo ser mais do que ninguém. Porque vejam, irmãos, que Jesus mesmo disse em suas palavras: o reino dos céus é dos mansos e humildes de coração. E todo aquele que é humilde, ele procura então conservar em sua vida esta transformação que recebeu no momento em que se entregaram a Santa Vó Rosa e o Santo Irmão Aldo. E nós temos que dar prova desta transformação, porque vejam que eu não posso mais ter os costumes que tinha antes de conhecer esta igreja, porque eu me entreguei a Jesus, ao Consolador, ao Santo Irmão Aldo, então preciso viver em novidade de vida. Não digo com isso que nós também iremos ser fanáticos, porque eu digo, irmãos, que obedecer à doutrina e à disciplina de nossa igreja não é fanatismo, mas a obediência muito agrada a Jesus, a Santa Vó Rosa e o Santo Irmão Aldo. Porque vejam, prezados irmãos e irmãs, que nós não somos perfeitos. Porque se fôssemos perfeitos, aqui não precisaríamos estar. Mas nós estamos aqui com o objetivo de buscar esta perfeição, que somente é alcançada através da nossa obediência. Porque se eu ouvir a mensagem, os ensinos, e não pôr em prática em minha vida, dificilmente eu irei alcançar esta perfeição em minha vida. Mas nós todos que aqui estamos no caminho certo. E é por isso que devemos lutar para alcançar esta perfeição, para que então a nossa igreja possa crescer. Porque vejam, irmãos, que o crescimento e o desenvolvimento desta igreja está em nossas mãos. Porque se eu der mau exemplo, não obedecendo os ensinos do Primaz e da Santa Vó Rosa, então de que maneira nós iremos provar que somos a igreja restaurada por Jesus? Então aí está, estimados irmãos, o valor que temos que dar na missão importantíssima do nosso querido Primaz, que trabalhou durante esses 44 anos, cuidando e zelando de todos nós, para que nós não desviasse desse santo caminho. Porque vejam, irmãos, que nós estamos numa caminhada, como dizia o nosso irmão Aldo, um caminho longo. Como ele falava, não sabemos até quando iremos prosseguir nesta terra, mas sabemos que a caminhada é longa, e muito temos que realizar, porque existe ainda muitas almas a salvar. E nesta caminhada, irmãos, existe um grande abismo. E o irmão Aldo, durante esses 44 anos, ele teve todo o cuidado de nos guiar neste caminho, para que nós não caíssemos no abismo. E agora, em espírito e verdade, ele continua dando esta proteção, mas agora depende da nossa fé. Porque aquele que tem a sua fé duvidosa, então dificilmente irá alcançar esse objetivo. Porque nós temos que ser como diz a doutrina, e muito dizia isto a nossa querida e amada missionária, que a nossa fé, ou seja, a fé do verdadeiro apostólico, ela tem que ser sim, sim e não, não, porque o que passa disso é procedência maligna. Então vejam, irmãos, que o irmão Aldo, ele fez de tudo para que nós seguíssemos firme nesse santo caminho. Então, em momento algum, nós podemos esmorecer, porque ele não se encontra mais em nosso meio, em corpo presente. Mas em espírito e verdade, ele está entre nós. E a prova desta verdade são os grandes milagres que muitas pessoas têm alcançado, mesmo depois da sua subida aos céus. Então, prova o seu poder entre nós, através das bênçãos, dos milagres que ele tem concedido a muitas e muitas pessoas. Então, vejam, irmãos, aí está o motivo de todos nós sabermos reconhecer o nosso dever e não negar a nossa fé. Porque aquele que
procura fazer as suas vontades e esquece desta submissão a este poder sobrenatural que está sobre nós, que é o poder da Santa Avó Rosa e do Santo Irmão Aldo, então nós estamos negando a nossa fé. E Jesus mesmo deixou bem clara esta verdade: aquele que me negar nesta terra, eu também negarei diante de meu Pai. Então vejam que a nossa responsabilidade é muito grande, como verdadeiro Filho de Deus e apostólico fiéis, porque não pensam que acompanhando a evolução do mundo, porque vejam que o mundo caminha de mal para pior, cada vez mais difícil, mais complicado, principalmente no sentido de obediência ao nosso Deus, porque há dizeres aí no mundo que fala que nada que nós praticamos com o nosso corpo tem a ver com o nosso espírito, e que nada impede a nossa salvação, porque Jesus quer a nossa alma. Realmente, Jesus quer a nossa alma, mas quer uma alma que habite numa casa perfeita, honrada, justa, e que esteja sempre em obediência, porque o nosso corpo é o templo e a morada do Espírito Santo de Deus, e o Espírito Santo de Deus jamais irá habitar num corpo tenebroso, cheio de pecado, cheio de tantos vícios e de tantas ilusões. Então aí está, estimados irmãos, o motivo de todos nós buscarmos esta perfeição, para que possamos então comprovar ao mundo que realmente esta igreja é dos céus, e veio com o objetivo de proporcionar a tantos quantos crerem nesta palavra, ou vierem a crer, então dar a oportunidade de salvação. E vejam que nós já gozamos desta paz, desta felicidade, e também de nossa salvação. Então precisamos e temos o dever de repartir esta felicidade que vai em nossos corações, porque creio eu que todos os irmãos são felizes de serem apostólicos. Então precisa lutar para viver bem, viver em obediência, fazendo a vontade da Santa Avó Rosa e do Santo Irmão Aldo, para que tudo em sua vida possa correr bem e possa sempre estar gozando de toda a paz e de toda a proteção de santos e anjos, que a Santa Avó Rosa envia para sempre estar ao lado de todos aqueles que são fiéis. Por isso, prezados irmãos, guardem em seu coração esta mensagem, não deem ouvido ao mundo, porque o mundo e suas concupiscências só quer nos destruir, só quer tirar esta paz que custou o sacrifício de Jesus, e nesses tempos presentes, o sacrifício da Santa Avó Rosa e também do nosso pastor por excelência, o nosso querido Primaz, que como profeta de Deus e pastor de nossas almas, muito tem trabalhado para o aperfeiçoamento desta Santa Igreja Apostólica. Por isso, tenha a sua fé firme e não uma fé variável, porque, irmãos, a fé precisa ser inabalável, porque a fé inabalável é aquela que não oscila, mas é uma fé permanente, e assim deve ser a fé do verdadeiro apostólico, porque não devemos, irmãos, hoje estar com muita fé, e quando surgem as lutas, as dificuldades, então a sua fé esfria, porque acha, eu sou apostólico, não deveria estar passando por tal coisa, por tal lutas, porque, irmãos, isso não significa, porque o Filho de Deus, para alcançar o seu objetivo, a sua meta, que é os céus, muito ele tem que lutar, porque Jesus deu este exemplo na sua própria vida e no seu próprio ministério, porque vejam que ele nasceu santo, veio santo, quanto ele sofreu, para que então pudesse dar um bom exemplo e resgatar as almas que sofriam tanto por estar afastada de Deus. E vejam que ele provou esta misericórdia por todos nós no tempo futuro, porque ele sabia que ao retornar para o Pai, a humanidade novamente se afastaria de Deus. Então foi quando ele prometeu o outro Consolador, que veio se cumprir em nossos tempos, através do ministério glorioso da nossa querida e Santa Avó Rosa, e também do nosso pastor por excelência, nosso querido Primaz, qual também cumpre palavras de Jesus, quando disse que haveria um só rebanho e um só pastor. Então vejam, irmãos, que são incontáveis as bênçãos que têm recaído sobre nós. E para